Justiça libera o pagamento de 9 bilhões em precatórios do INSS. Veja todos os detalhes agora neste vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Doutor INSS. E neste vídeo vamos falar sobre um assunto que interessa a muitas pessoas, ou seja, o pagamento de precatórios federais. Uma ótima notícia para quem estava aguardando isso há muito tempo. Então, se esse assunto lhe interessa, acompanhe o vídeo até o final. Se você é novo por aqui, eu sou Washington, especialista em direito previdenciário aqui do canal. Então, aproveita para se inscrever, dar o like, apertar o sininho das notificações e, sobretudo, compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Posso contar contigo? Ótimo! Então, vamos ao conteúdo. Primeiro, eu quero lhe dar uma introdução rápida. O que são precatórios? Bom, precatórios são decisões judiciais, tá certo? Que envolvem quantias muito elevadas, ou seja, uma grana alta, e que foram perdidas pela União Federal, ou seja, pelo governo federal. Nesse caso, após esgotados, ou seja, finalizados todos os recursos impetrados, o governo federal é simplesmente obrigado a fazer o pagamento dessas indenizações. No caso dos precatórios federais, tá certo? Estamos falando de um valor aproximado de 23 bilhões referentes ao exercício de 2023. Ou seja, é muita grana, 23 bilhões de reais. Mais adiante eu vou detalhar mais ainda o que significa precatório. Continue comigo aqui. Vamos à matéria. O Conselho Federal da Justiça Federal, CJF, encaminhou para os tribunais regionais federais do país, no fim do mês passado, a programação financeira necessária para o pagamento dos precatórios federais, no valor total aproximado de 23 bilhões, referentes a este ano, 2023. Desse montante, 9 bilhões são de natureza assistencial ou previdenciária, ou seja, são natureza assistencial, se refere a BPC Loas, etc., ou previdenciária para aqueles que contribuíram para a Previdência. Então, você que tem BPC ou mesmo aposentadoria tem direito a esse montante. Tá certo? Então, fique atento aí. Detalhando melhor o que são precatórios. Como disse, precatórios são decisões judiciais de processos perdidos pela União, das quais não é mais possível recorrer, ou seja, acabou para a União, não tem para onde correr mais, tem que pagar. E esses precatórios federais envolvem quantias de mais de 60 salários mínimos, tá certo? Portanto, essas indenizações determinadas pela Justiça se tornaram pagamento obrigatório pelo governo federal. Acabou, o governo agora tem que efetivar o pagamento. No caso específico do INSS, o montante a ser pago se refere a indenizações em processos movidos, seja por aposentados, pensionistas ou demais beneficiários do INSS que foram perdidos pelo Instituto. Segundo informações da própria Justiça Federal, as quantias podem ser depositadas nas contas dos beneficiários até 15 de junho, ou seja, está bem próximo de todo mundo ficar feliz, né? Claro, quem tem o direito. Então, até 15 de junho, os valores estarão na conta de quem tem direito. Mais adiante eu vou dizer como você pode consultar o seu processo na Justiça. Segue a matéria. O tempo de processamento depende dos velhos trâmites administrativos internos dos tribunais federais e dos bancos públicos, como Caixa Econômica e Banco do Brasil,
que são responsáveis pelo depósito dos valores devidos, ou seja, tanto a Caixa como o Banco do Brasil é que irão pagar. Neste ano, serão pagos precatórios relativos a decisões proferidas por juízes contra a União, ou seja, contra o governo federal, entre os dias 2 de julho de 2021 e 2 de abril de 2022, para um total de 89.140 processos, contemplando mais de 148 mil beneficiários, uma quantia significativa de pessoas. Valores definidos pela Justiça Federal depois dessa data só serão pagos agora no ano que vem, em 2024, tá certo? Então, fique atento ao seguinte: os valores que estão sendo depositados agora se referem a decisões que foram proferidas, ou seja, decididas pelos juízes entre 2 de julho de 2021 e 2 de abril de 2022, tá certo? Decisões após essa data aqui só serão pagas no ano de 2024. Por isso, você, cidadão segurado em INSS, deve verificar se tem dinheiro a receber neste ano pelo site do Tribunal Regional Federal de cada estado. Agora a gente vai dizer a que estado se refere cada tribunal. Por exemplo, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o TRF1, abrange Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, DF, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, quem for desses estados pertence ao TRF da Primeira Região. E o Tribunal Regional Federal da Segunda Região abrange apenas 2 estados, que são Espírito Santo e Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região abrange 2 estados, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Já o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, TRF4, envolve 3 estados, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quase não sai, não é mesmo? Já o Tribunal Regional Federal da Quinta Região abrange Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Por fim, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que foi um tribunal criado recentemente, abrange Minas Gerais somente. E como pode ser feita essa consulta? Bom, a consulta pode ser feita pelo número do CPF do beneficiário do processo, pelo número da ação ou ainda pelo registro do advogado do credor na OAB. Então, através dessas 3 formas, você pode consultar. Acredito que pelo CPF é a maneira mais fácil, não é verdade? Aí é o seguinte: uma vez encontrado o processo, quando você consultar lá no respectivo TRF da sua região, você deve verificar no campo Procedimento. Se aparecer a sigla PRC, que significa que a dívida supera 60 salários mínimos e é um precatório. Então, você tem que ter em mente o seguinte: só é considerado precatório aquela dívida cujo valor supera 60 salários mínimos. Tá certo? Em seguida, é preciso conferir se há informação pago total ao juízo, que caracteriza a determinação do pagamento. É uma linguagem um pouquinho chatinha, mas dá para entender. Então, repetindo o processo. Você entra lá, digamos, com seu CPF no TRF da sua região respectiva, tá certo? Se você encontrou o processo, você deve verificar no campo Procedimento. Se aparecer a sigla PRC significa que a dívida supera 60 salários mínimos. E isso significa um precatório, beleza? Em seguida, é preciso conferir se há a seguinte informação: pago total ao juízo. Isso caracteriza a determinação realmente de pagamento. A lista dos sites você pode ser encontrada nesse link do CNJ aqui, ó.
tá certo? Vou deixar este link aqui embaixo do vídeo para caso você queira consultar, ficar à vontade. Bom, e aí, pessoal, ficou mais claro agora como funciona o pagamento dos precatórios federais? E agora é importante que é uma grana bilionária, ou seja, 9 bilhões de reais, não é pouca grana não, é um montante considerável, é prêmio de Mega Sena, tá certo? Então, fique atento e veja se você tem direito a um naco desse valor bilionário, não é mesmo? E, então, fico por aqui. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Obrigado e boa